Redmi AX6. Por que esse roteador é tão interessante nesse momento? Antes de partir para o unboxing, eu quero te dar uma boa noção do que é possível levar nesse momento por menos de R$400. Estamos falando de um processador com um total de 6 núcleos da Qualcomm, sendo 2 dedicados de NPU, 512 MB de memória RAM, um MIMO de 4x4, um roteador Wi-Fi 6 que suporta Mesh. Ele tem também a banda de 160 MHz, mas não é qualquer banda de 160 MHz. Esse é atualmente o melhor custo-benefício para quem busca um roteador Wi-Fi 6. Para quem tem dúvida entre ele e o AX3 Pro da Huawei que eu testei aqui e fiz a análise, nós temos 3 pontos pelo menos. O primeiro deles, a memória RAM, é um roteador capaz de suportar mais tarefas simultâneas do que o AX3 Pro. É um roteador como um MIMO de 4x4 e a gente já viu em outros vídeos, eu já expliquei para vocês isso, que o MIMO é o que faz a verdadeira diferença quando você tem muitos dispositivos em uso simultaneamente. Em relação à banda de 160 MHz nos canais, a gente também viu no AX3 Pro que ela era suportada, mas só em dispositivos da Huawei. E no caso do AX6, ele é suportado por qualquer dispositivo que tenha essa capacidade de funcionar em canais de 160 MHz. Então ele é muito mais compatível com qualquer celular que você possa ter na sua casa ou qualquer outro dispositivo. Mas vamos lá para o unboxing agora? E aí pessoal, tudo bom? Pincha aqui. A caixa é tão grande que nem cabe direito na mesinha, né, que eu uso para os unboxing. Então eu vou cortar aqui e vou pular direto para a caixa dele. Eu pedi com cabo Cat6, ó, 3 metrão. É um cabo simples, você vê aqui pela crimpagem, ó, mas tem qualidade. Bem grosso, né? Protegido aqui. E aqui tá tudo em chinês, 2 QR Codes para configuração pelo celular. Desse lado o modelo do bichinho, Redmi AX6, parte vermelhinha Redmi. Uma caixa bem grande, como vocês podem ver, eu tive que abrir bem aqui o ângulo da câmera, pegando até ali a fiação e tudo. Mas ó, 1 palmo, quase 2 palmos nesse lado. E do lado de cá com certeza 2 palmos. Uma caixa grande, mas é uma caixa fina, 3 dedos, então ela não chama tanta atenção assim não. Então vocês podem ver aqui pela caixa que originalmente ele não tem cabo. Então lá no site peça 1. A fonte dele aí, ó, padrão americano, tem que usar um adaptador. Não sei se no site tem lá dizendo para mandar o adaptador não, mas eu já tenho aqui adaptador. Eu acredito que esse cabo aqui tenha 1 metro. Bem embalado, muito bem embalado, né? O roteador não vai danificar com a viagem aí, mesmo que não tivesse aquele protetor ali, a própria caixa protege muito bem. Um tamanho grande, viu pessoal? Bem grande mesmo, ó. Então palmo aqui. Acho que é um dos roteadores maiores que eu já tive por aqui. 6 antenas. Elas têm um diferencial aí, mas eu quero deixar para comentar depois. Aqui na frente a gente tem só 2 luzes, ó, internet e system. Aqui embaixo, muita ventilação. Dá para ver a placa lá embaixo, ó, que ela ocupa boa parte do corpo da carcaça aqui de plástico. Ele tem o espaço aqui, a furação, para você pendurar na parede. E as antenas se moldam para comportar isso. A gente tem 4 pezinhos aqui, que não são emborrachados, são em plástico, fazem parte do corpo aqui de plástico. Aqui atrás a gente tem o botão de reset de muito difícil acesso, esse aqui realmente só enfiando um pininho, 3 portas LAN e uma WAN. Não tem diferenciação de cor ali, mas está escrito. O roteador ele tem um foco muito grande na ventilação, é bem interessante. Eu gosto mais quando é removível. Para caso de transporte facilita, mas em questão de sinal não muda não. E também impede, no caso, a expansão para antenas mais fortes, né, de dBs mais fortes. Mas muitas vezes os roteadores permitem isso, só que o que empurra a antena não aguenta esse aumento de potência, então dá na mesma. Claro, isso falando de forma genérica, tem roteadores que dão essa opção sim. Manualzinho todo em chinês. Desse manual aqui, o que importa pra gente é o QR Code. Se você perder a caixa ou quiser jogar fora a caixa, o QR Code continua aqui e ajuda. Eu coloquei ele na tomada aqui, só para mostrar para vocês a questão da iluminação. Assim que liga, ela fica amarela e depois que termina o boot, fica azul. Vou conectar os fios aqui da internet agora. Aí a luz da internet se acendeu ali, né? Tá amarela. Então quando tiver amarelo, o sistema está iniciando ainda. E a luz da internet, enquanto tiver amarela, não tem internet, ele está avisando aqui. Faltam luzes aqui para indicar a atividade das portas LAN e se tem Wi-Fi ou não. Mas isso aqui está suficiente. O sistema está inicializado, tem ou não tem internet. Então vamos lá configurar.
Eu vou fazer pelo celular, que eu sei que é o que a maioria provavelmente vai fazer também, né? Fazer o scan aqui do QR Code. Ele já disse aqui para acessar a página, ó. Ele quer que eu baixe o aplicativo do meu Wi-Fi. Provavelmente é isso. Você está vendo que tá ali no 4G, né? Lá em cima. Então eu não estou conectado em nenhuma rede Wi-Fi por enquanto. Você pode fazer isso antes de colocar o roteador na tomada, se você quiser. Configurar um novo roteador. Tá pedindo para ativar os serviços de localização. Vou conectar na 5G. Ele detectou que o meu tipo de conexão é PPoE, então eu preciso inserir usuário e senha. O nome da rede Wi-Fi, senha Wi-Fi. Nessa hora aqui, muitas vezes as pessoas não prestam atenção e depois perguntam qual é a senha de acesso ao roteador. Tá aqui marcado na hora que você está configurando o roteador, ó. Definir como senha de administrador do roteador também. Então aqui, se você deixar marcado, que é o que vem marcado, a senha de acesso ao roteador para você poder configurar ele depois em alguma coisa, vai ser a mesma do Wi-Fi. Se você não quiser, ele vai abrir esse outro campo aqui, ó, para você criar uma senha de administrador, que é a senha que você vai usar para acessar o gateway do roteador. Beleza, ele está avisando aqui que criou as duas redes, ó, ele cria com nomes separados, a 2.4 e a 5. A luz já ficou azul lá no roteador. E aqui agora, ó, a gente já pode navegar aqui. Essa é a configuração básica, tá? Vamos lá agora mexer no roteador. Pode ser pelo navegador ou por aqui. Tranquilo, vamos mexer nele aqui pelo meu Wi-Fi. Então você vai ter que ou registrar ou fazer login. Essa é a parte chata de quem usa celular. E aqui ele está avisando as regiões selecionadas para o roteador e o aplicativo não correspondem. Alterem a região para a China. Ok. Desmarcar ou não aceitar enviar dados estatísticos. Agora não. Ele já está dizendo tudo que está conectado aqui, ó. Então vamos aqui. Primeiro de tudo, otimização do Wi-Fi. Ele vai fazer alguns testes aí. Eu vou cancelar. Firewall. Configurações. Configurações do Wi-Fi. Criptografia, ó. A gente vai ter o WPA3 aqui. MUMIM ativado. Wi-Fi 5. O firmware é o mesmo, né, pessoal? Não tem nenhuma diferença, não. O LED você pode apagar ou deixar aceso. Configuração de fuso horário. Ele está para a região China, né? Você pode colocar aqui, apesar da região tá China lá, mas você pode colocar Brasília aqui para definir, né, na hora de reiniciar. Backup, configuração, feedback, fazer logout, que eu estou na minha conta ali, ó, vocês podem ver. Notificações, tem o período de não perturbe, seleciona a região, programa de experiência, mais ferramentas. A gente tem backup de fotos automático no roteador, QoS, eu gosto de ver o tipo de QoS. A banda de upload, a banda de download, bem simples. Modo de saúde para desligar o Wi-Fi. Programar reinicialização. Eu vou colocar aqui uma vez por semana, às 3 da manhã. Atualizações, tudo atualizado. Então vamos dar uma olhada nesse firmware aqui pelo navegador do PC. Aqui no PC a gente vai ter algumas opções a mais e não precisa ter conta Mi. Você vai digitar o gateway padrão dele, que é esse aqui, 192.168.31.1. Aí ele vai cair nessa página, querendo de novo que você volte a usar o aplicativo, mas você vai ignorar isso. Lembrando que agora você já fez a configuração e você tem internet já, né? Então de cara aqui, o firmware está todo em chinês, é a versão chinesa. Você vai usar o Google Tradutor no navegador Chrome para poder navegar entre os menus. Não tem nenhuma diferença em relação ao chinês. Eu só vou voltar aqui pro chinês para vocês verem que tem um menu mesh aqui, que ele fica escondido quando você usa o tradutor. Ele fica em cima desse aqui, ó. Vou usar aqui só para vocês verem. Essa é a primeira observação. E de resto aqui do firmware, o que eu queria mostrar para vocês é que ele tem a opção aqui de você colocar a dupla banda, ou seja, os dois nomes de Wi-Fi iguais, e ele faz a alternância automaticamente. De resto, o MUMIM já vem ativado, como eu mostrei para vocês. É um roteador que o IPv6 vem desativado. Então você tem que vir aqui e ativar. Deixa eu colocar aqui para traduzir. Eu coloquei como nativo, e quando eu fiz o teste de IPv6, ele deu nota 9/10, dizendo que o meu provedor não estava fornecendo um DNS. Então eu coloquei o DNS aqui da Cloudflare. E aí ele dá que eu estou conectado com o IPv6 perfeito. E o restante aqui é todo igual, pessoal. Se você quiser que eu mostre algum menu específico, por favor, fale aí nos comentários.
mas eu já fiz um vídeo mostrando o firmware dos roteadores Xiaomi por completo em outros roteadores. Como não muda, eu não quero ser repetitivo aqui. É isso, vou deixar os links aí, por favor utilize se for comprar um. Um abração e aguarde a análise honesta dele. Tchau, tchau.